10 passos para uma oração eficaz. Muitas vezes oramos e parece que não somos respondidos. Pensamos então que Deus está nos ignorando ou então nos rejeitando. Mas será que de fato estamos orando certo? Uma oração não é uma técnica para obter o favor de Deus, mas sim o fruto de um relacionamento. A Bíblia nos deixa claro que essa oração não pode ser feita de qualquer jeito. Portanto, nós queremos mostrar pelo menos 10 passos de como deve ser feita uma oração eficaz. Preste atenção e assista até o fim, pois se nós não respeitarmos o 10º ponto, a nossa oração é rejeitada por Deus. O primeiro passo é: separe um local e tempo para orar. Quando orares, não seja como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e fecha a tua porta. Ora a teu pai que está em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará publicamente. Jesus nos ensina lições para aprofundarmos nosso relacionamento com Deus. A cultura dos fariseus era orar em pé nas sinagogas, nas esquinas e em voz alta, a fim de atrair para si a atenção e satisfazer seu ego, para dizer a todos em sua volta: eu sou um homem de Deus. Jesus diz então que, quando assim é feito, o prêmio pela oração já foi recebido, ou seja, se faço orações para me promover, já recebi o meu galardão, mas se a minha intenção é o anonimato, para de fato buscar a presença divina, o Pai que vem em secreto me recompensará publicamente. A oração eficaz é aquela sincera, independente do lugar que é feita, mas feita de todo o coração. Segundo, a oração eficaz não é pelo muito falar. Evite vãs repetições. Jesus disse: e orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário, antes de vós lhe pedirdes. Jesus nos apresenta um método a qual não devemos seguir, o da repetição. Quando Jesus fala isso, ele não está dizendo para não insistir na oração, mas que devemos apresentar a Deus as orações de um modo consciente. Ao cair em vãs repetições, a oração se torna automática. Deixamos de refletir sobre o que falamos e com isso se perde o sentido real do que é conversar com Deus. E lembre, uma oração é uma conversa sincera, e uma conversa, além de falar, precisamos também nos calar para poder ouvir. Terceiro, persevere na oração. Em Lucas diz: por isso digo a vocês, peçam e lhes será dado, busquem e acharão, batam e a porta será aberta para vocês. Existe uma grande diferença em ser repetitivo na oração e em insistir na oração. Jesus falou para nós não sermos repetitivos, mas falou para sermos insistentes, perseverar e conquistar as coisas muitas vezes pela importunação, como ele assim citou na parábola do amigo importuno. Temos inúmeros exemplos na Bíblia de pessoas que oraram por longos períodos de tempo e foram atendidos. Isaac é um exemplo. Ele orou por 20 anos para ter um filho e mesmo Rebeca sendo estéril, Deus concedeu o desejo das suas orações. Por isso, não desista dos seus sonhos e projetos. Não desista de orar pelas pessoas. Deus requer isso de nós. Por isso, precisamos ser perseverantes na oração. Quarto, não murmure, ore. E Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu-os pelos discípulos, e os discípulos pelos que estavam assentados, e igualmente também dos peixes, quanto eles queriam. Jesus pregava para uma grande multidão, e passado certo tempo o povo começou a sentir fome. No entanto, não havia quase nada para alimentar aquela multidão.
só alguns pães e peixes. Mesmo que a situação não fosse favorável, Jesus orou e agradeceu. Mesmo tendo tão pouco para tantas pessoas, ele não reclamou. Ele teve fé, pois sabia da fidelidade e soberania de seu Pai. Conosco não pode ser diferente. Devemos orar ao invés de reclamar, mesmo que a situação não pareça favorável no momento. Quinto, a oração eficaz requer ousadia. Em Marcos diz: por isso vos digo que todas as coisas que pedirdes, orando, crede, receber, e tê-las-eis. Seja ousado ao orar e acredite, Ele fará. Jesus nos fala que precisamos orar com ousadia, pedindo e crendo que vamos receber. Assim teremos a base fundamental para a oração eficaz, a fé. Se orarmos com fé, e se nosso pedido é para um bem maior, que coopera para a glória de Deus, creia, Deus vai fazer. Lembre-se, nossa oração sempre deve ser feita com temor e jamais impondo algo. Muitos confundem isso. Antes de orar com ousadia, precisamos nos colocar em uma posição de humildade. Afinal, estamos conversando com aquele que é digno de toda a honra e glória. Sexto, ore antes de tomar qualquer decisão. E aconteceu que naqueles dias subiu ao monte a orar, e passou a noite em oração a Deus. E quando já era dia, chamou a si os seus discípulos, e escolheu 12 deles, a quem também deu o nome de apóstolos. Antes de tomar qualquer decisão, coloque-se diante do Senhor em oração. Jesus, em seu período na terra, sempre consultou a Deus para tomar decisões, e devemos fazer o mesmo. Nosso Pai é sábio e sabe o que é melhor para nós. Não deixe de consultar o Altíssimo, seja pelas pequenas ou grandes coisas. Ser guiado por Deus, por mais que pareça fugir da nossa lógica, no final fará todo sentido. Sétimo, ore as promessas do Senhor. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. Tiago nos fala que muitas vezes pedimos e não recebemos, porque pedimos mal, ou não sabemos pedir. Isso normalmente ocorre quando oramos de modo egoísta, pensando no nosso benefício ou para esbanjar em nosso prazer. Satanás cria armadilhas em cima disso para nos desviar do caminho do Senhor. E por isso, muitas vezes Deus não atende nossos pedidos, porque lá na frente essa realização acarretaria em um desastre. A maneira mais eficaz de orar é orar as promessas do Senhor. A Bíblia está cheia de promessas, tanto para essa vida quanto para a vindoura. E sabe quem fez essas promessas? Deus. Por isso, podemos e devemos reivindicá-las em oração, porque Deus não mente, não falta com a sua palavra. Precisamos apenas orar, crer e ser obedientes, e certamente Deus nos ouvirá. Oitavo, independente das circunstâncias, seja grato. Deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. É normal hoje em dia as pessoas apenas buscar Deus para suprir uma necessidade, acreditando que Deus é nosso mordomo. Quando assim não acontece, uma revolta é gerada. Mas feliz é aquele que consegue ser grato nas orações, aqueles que entenderam que Deus está no controle de tudo, e mesmo as coisas não fluindo conforme seu plano, continua sendo grato a Deus, porque sabe que Ele quer o melhor para nós. Se olharmos quem éramos e quem agora somos, para onde iríamos sem Cristo e agora para onde vamos, isso é motivo para expressarmos nossa gratidão pelo resto da vida a Ele. Nono, ore o tempo todo. Orai sem cessar. Paulo nos traz uma recomendação preciosa para fugirmos das tentações. Devemos orar sem cessar. Mas como fazer isso? Mantendo nossos pensamentos ligados em Deus. Não podemos dar espaço para o pecado.
Não importa onde estivermos, nossos pensamentos sempre devem estar voltados para Deus. Seja em uma conversa com Ele, seja em louvor, seja glorificando ou então fazendo bons planos, precisamos manter o foco no reino para não ocuparmos nossa mente com pecado e caindo nas armadilhas de Satanás. 10º, antes de orar, perdoe. E quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Essa é uma das principais dicas para uma oração eficaz, pois se eu não perdoar, qualquer oração que eu fizer será feita em vão. Deus rejeita a oração daqueles que não perdoam e deixa claro que para sermos perdoados dos nossos pecados, precisamos também perdoar aqueles que nos ofenderam. Não importa o que fizeram conosco. Se olharmos para nós, fizemos coisas muito piores contra Deus, mas Ele sempre está de braços abertos para perdoar os arrependidos, contanto que o mesmo perdoe aqueles que lhe ofenderam. Por isso, para nossa oração ser eficaz, precisamos seguir as instruções e exemplos deixados por Jesus. Jesus era ocupadíssimo, mas nunca deixava de orar, pois essa é a base fundamental de um relacionamento com Deus. Além de orar, não podemos ficar de braços cruzados. Precisamos também agir, trabalhar em prol do objetivo, convictos que Deus está do nosso lado. Cultive seu relacionamento com Deus. Se você tiver qualquer dúvida sobre a oração, deixe nos comentários e comente se você sabia dessas instruções para a oração. Compartilhe esse vídeo para que mais pessoas possam saber como deve ser feita uma oração eficaz. E se você não nos segue, inscreva-se no nosso canal.